minha mensagem aqui, ela vai ter talvez duas partes. Uma eu vou começar contando o que está acontecendo com a economia mundial e depois a gente vem para o que mais interessa, que é como o Bradesco enxerga a economia brasileira neste e no próximo ano. E certamente isso vai influenciar os negócios de vocês. Dito isso, o que está acontecendo lá fora, e talvez esse gráfico seja um bom resumo, isso são projeções do FMI. FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, quase todo mês ele revisa as suas projeções, expectativas para o crescimento mundial. E o que dá para perceber, eu quero que vocês prestem atenção, é na linha cinza. A linha cinza é a projeção para o crescimento deste ano. Então, como que a economia mundial está crescendo neste ano? E se vocês olharem, mais ou menos meados do ano passado se projetava um crescimento deste ano de 4 e esse número hoje está em 3. Né? Então, não só o Brasil foi ajustando sua projeção para baixo, foi se tendo uma frustração com o ritmo de retomada, mas a economia internacional também. Né? E a gente percebe que na linha azul tem uma revisão para baixo para o ano que vem. E aqui vocês devem observar as notícias, há mais de um ano se fala de uma tal guerra comercial, né? Um conflito razoável entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo. Né? São vários assuntos que estão sendo tratados, mas a grande questão se concentra no comércio, por isso que se fala de uma guerra comercial. Os Estados Unidos querem impedir que os produtos chineses cheguem no mercado americano com a mesma força que chegavam nos últimos anos para proteger sua economia. A gente sabe que quando você estuda a história do mundo, quanto mais você se fecha, pior é. Né? Mas no primeiro momento, muitas vezes ao se fechar, você se beneficia naquele primeiro momento, porque produz mais internamente e depois você vai ver os efeitos de que você não é eficiente para produzir tudo e o melhor é ser aberto e fazer as conexões. De todo modo, a economia mundial, o que as empresas no mundo pararam para assistir essas discussões? De uma forma simplificada, se os Estados Unidos colocam tarifas do lado da China, o produto chinês fica mais caro para chegar no mercado americano e não chegará. E aí os Estados Unidos ou vão produzir no seu próprio país ou vão comprar de outros lugares, como o México, como Tailândia, como o Vietnã, países que são competitivos. Dificilmente os Estados Unidos vão conseguir produzir no mesmo custo que os chineses produziam. E aí, qual que é a lógica das empresas? Bem, se eu não for vender mais para os Estados Unidos, eu vou ficar ocioso, né? 25% a 30% do que a China faz é para atender os Estados Unidos. Se eu não tenho mais esse mercado, o que eu vou fazer? E as empresas que estão na China e que não são necessariamente chinesas, tem empresas de todas as nacionalidades, até brasileiras que estão na China, elas falam, bem, então eu vou produzir aonde? Vou fechar minha fábrica na China e vou abrir minha fábrica no México, no Brasil. Então, basicamente, essas tensões entre Estados Unidos e China fizeram as grandes companhias pararem para assistir qual seria a solução final, né? Aonde de fato vai ficar mais caro e onde vai ficar mais barato e eventualmente onde eu vou ter que reabrir uma fábrica ou fechar outra. Abrir uma fábrica e fechar outra não é tão trivial, né? Isso você tem que tomar uma decisão com bases concretas. E essa perda de ritmo do mundo, o mundo parou através dos investimentos. Quando a gente monitora a venda de máquinas e equipamentos, é onde o negócio parou, que está relacionado a esse ciclo produtivo. Vendas de bens de consumo, itens do dia a dia continuaram funcionando. É a indústria, na grande maioria dos países, que está enfraquecendo. E aí a preocupação é, se você não tem uma solução entre China e Estados Unidos, em algum momento a indústria começa a enfraquecer, você começa a gerar desemprego na indústria e que vai bater no consumo das famílias, porque as pessoas vão ficar desempregadas. Então, uma solução, um acordo entre China e Estados Unidos parece necessário para que você dê uma interrupção, para que você pare tudo isso que está acontecendo em termos de incerteza. Estados Unidos e China prometeram, para agora, dia 16 de novembro, fazer um acordo parcial que daria uma certa tranquilidade para o mundo para tomar suas decisões lá na frente. Né? De todo modo, muitos analistas, a grande parte dos economistas, acredita que mesmo que você tenha um acordo entre os dois países, você tem um efeito já contratado de piora. E é por isso que não só este ano
a economia mundial, China, Europa, Estados Unidos, América Latina, todo mundo está mais fraco e isso tende a ser impactado ano que vem. Por que isso nos importa? Se vocês forem ver a linha cinza e a linha vermelha, elas se conversam. A linha cinza é o Brasil, o crescimento da nossa economia. E a linha vermelha, o crescimento da economia mundial. Então, o Brasil está conectado com o que está acontecendo no mundo. Não só a Argentina, que é um principal parceiro nosso, principalmente para a indústria, e que entra numa recessão por uma crise política, e o ano que vem na Argentina também não vai ser um ano fácil, mas isso também nos contamina porque o Brasil exporta muito do que produz. Não é a totalidade, mas uma parte importante da indústria brasileira é voltada à exportação. Então é importante ter em mente que esse ciclo que vem lá de fora, ele não nos ajuda neste momento. Tá? E isso a gente tem que tirar um pouquinho de crescimento do Brasil, principalmente do ano que vem. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Como que essa guerra comercial impacta a economia mundial e acaba nos afetando principalmente as exportações. Ao longo deste ano, os produtos principalmente manufaturados, industrializados que o Brasil exporta, foram perdendo espaço. O que a gente ainda continua muito bem, essa é uma região que acaba se beneficiando, é toda a parte agrícola, de grãos e proteínas. E isso o mercado continua bastante aquecido. A China, o principal destino dos nossos produtos, mas outros países acabam incorporando toda essa nossa exportação de alimentação. Mas quando eu falo dessa questão da guerra comercial, é principalmente a indústria, a parte de produtos manufaturados. E o outro impacto de toda essa tensão cai sobre a nossa moeda. Vamos entender esse gráfico também, porque ele diz duas coisas muito importantes, tá? O que é a linha cinza, a preta, e o que é a linha vermelha? A linha vermelha é o real, a nossa moeda, aquela que a gente fica vendo que sobe e desce, e esse gráfico deixa bem claro quanto a nossa moeda ela é volátil, ela sobe e desce no calor da emoção, né? Semana passada o real estava 4,17 quase, ontem esse gráfico eu atualizei de manhã, mas ele fechou em 4,07, a gente está falando de 10 centavos. Se para a nossa viagem de família isso afeta, imagine para as grandes empresas que movimentam grandes quantias de recursos, ou para mandar para fora, ou para trazer para o Brasil. Essa linha mais escura, essa linha preta, é se o real, a nossa moeda, tivesse um comportamento parecido com outros países emergentes. O Chile, a Colômbia, Peru, África do Sul, Austrália. O real estaria nesse exercício em 3,66, não em 4,09, 4,07. Nossa moeda estaria muito mais baixa, né? E aqui, quanto mais baixo fica o real, mais a gente vale, né? É o contrário do que parece. Quando o real sobe, a nossa moeda perde valor porque a gente consegue comprar menos coisa com a mesma quantidade de dólares. Então, o que todo mundo espera é que com as notícias melhores de Brasil, hoje finalmente você tem a reforma da Previdência aprovada e tem uma série de notícias positivas do Brasil, a gente comece a ver uma entrada de recurso de novo aqui no país. E aí, essa descolada que a gente deu em relação aos emergentes tende a diminuir. E é por isso que a gente projeta que a nossa moeda, o real, encerrará o ano em R$4 e o ano que vem em 3,80. Numa aposta de que há uma pressão, sim, para o dólar ficar mais forte. Toda essa questão comercial, o conflito de Estados Unidos e China, a incerteza faz o dólar ficar mais forte, né? Uma forma simples de entender isso é, se tudo vai bem ou tudo vai mal, você quer o dólar. Quando o mercado vai mais ou menos, você pensa em alternativas àquela moeda, né? Então, num cenário de incerteza, que é esse cenário de tensão entre Estados Unidos e China, um cenário em que os Estados Unidos ainda crescem muito mais do que o restante do país, todo mundo quer dólar. Se todo mundo quer dólar, ninguém quer o real, ninguém quer o peso chileno, ninguém quer outras moedas, o sol peruano, por exemplo. Então, esse movimento faz com que o real não despenque. Não dá para esperar que o real caia demais, né? Algumas pessoas, quando a reforma da Previdência tinha sido aprovada na Câmara, diziam, agora o real vem a 3,60, 3,50. A gente tem muita cautela porque tem uma força do dólar ainda no mundo que faz a nossa moeda ter um limite de baixa. O ano que vem, o que a gente vê é que o Brasil tem uma história melhor para contar, em termos de reforma, a gente já vai falar de Brasil, em termos de crescimento, e aí o Brasil volta a atrair recursos. E quando o recurso estrangeiro vem para o Brasil, é relação de oferta e demanda. Se todo mundo quer a nossa moeda vale mais. E aí o real cai.
E é por isso que a gente vê que o ano que vem ele fica um pouquinho mais baixo do que este ano. Mas esse é o componente que vem lá de fora. É um crescimento menor, que não nos ajuda, ou seja, o Brasil tem que fazer muito mais o seu dever de casa neste momento, não são as exportações brasileiras que vão nos ajudar, e a nossa moeda tem uma pressão para valer menos, simplesmente porque o dólar vale mais. Mas, se a gente faz um dever de casa, dá para perceber que a gente tem um espaço para cair, para corrigir esse prêmio, que seria o prêmio do Brasil, que é o ajuste, que é a necessidade de reformas, e mais do que isso, voltar finalmente a crescer de maneira sustentável. E a gente vem agora para o que nos interessa, olhar o Brasil um pouco do retrovisor, isso vai ajudar a nos entender o que a gente pode esperar para frente, e olhar um pouco na teoria, O que na teoria está sendo feito para o Brasil? E prática, eu digo, é crescer, é ver os negócios prosperarem, é ver o mercado de trabalho mais vibrante de novo, é voltar a ver talvez aquele Brasil que a gente viu anos atrás e que nos últimos anos foram mais difíceis, Então vamos primeiro à teoria e depois a gente vai para a prática. Na teoria, a nossa visão é que desde 2016 o Brasil vem mudando a forma de conduzir a sua economia. E talvez esse seja o gráfico resumo. Esse gráfico traz a variação dos gastos do governo central, da União, acima da inflação. O que dá para perceber é que até ali 2015 os gastos cresciam num ritmo muito elevado. E o problema acontece quando as nossas despesas começam a crescer num ritmo superior às nossas receitas. A hora que a economia começa a perder força ali em 2014 e 2015, o problema vem à tona. Porque se você está gastando, mas está recebendo, ok, a conta fecha. Mas se você está gastando e não está arrecadando, a dívida aparece. E aí aparece o tal problema fiscal brasileiro, em que a gente começa a gerar déficits anuais, ou seja, todo ano a gente vai ficando no vermelho, isso vai fazendo com que a nossa dívida vá crescendo ao longo do tempo. E por isso que tanto se falou da necessidade de fazer um ajuste fiscal. E ele vem ali em 2016 com a regra do teto do gasto. Não sei se vocês vão lembrar, não faz tanto tempo, o Brasil aprovou uma lei que diz, olha, as despesas do governo têm um limite, porque se você não impuser esse limite, a gente não vai corrigir essa rota de aumento da despesa. Se todo ano a gente vai acumulando dívida, essa dívida vai crescer num ritmo que talvez a gente não consiga pagar. Então, ali vem a mudança do gráfico, quando o Brasil começa a ter gastos públicos muito limitados por essa regra. Isso é a grande mudança de disciplinar o gasto público e nos colocar numa outra rota. O grande contraponto a tudo isso é que na hora que o governo gasta menos, a gente cresce menos. Então tem um componente do recurso público que hoje ele tem um impulso menor na economia, e isso vai nos ajudar a entender por que o Brasil não cresce demais nos próximos anos. O crescimento do Brasil nos próximos anos é positivo, porém sustentável, A gente vai ter que se habituar num ritmo de crescimento muito mais moderado e sustentável, porque é assim que dá, E até na nossa vida, quando a gente gasta demais um ano, o ano seguinte você tem que poupar, porque senão o negócio sai do controle. Então é nessa leitura de que o crescimento é mais sustentável. E esse gráfico ilustra bem aquilo que eu estava dizendo. Quando a linha azul, que é a dívida, quando a linha vermelha, que é a despesa, ficava abaixo da receita, não tinha problema. O Brasil gerava superávites. À medida que a receita começa a despencar, que é essa linha azul, porque a economia despenca, a arrecadação do governo cai, a dívida continua lá parada. A dívida brasileira ela tem um componente rígido, que você não tem como cortar despesas radicalmente, e aí aparece o tal do déficit, porque isso é fácil de entender, você gastou mais do que podia. E aí, quando se fala da reforma da Previdência, por que ela era grande reforma? Porque a maior despesa do governo é com a Previdência. Então, ao pegar o maior problema de despesa e dizer, olha, a gente tem que mudar a regra. Basicamente, o brasileiro está vivendo mais e se aposenta muito cedo. Então, a gente vai ter que colocar lá para frente a entrada da aposentadoria para que a gente ganhe alguma coisa como 10 anos nesse descompasso em que as pessoas vivem 70 ou 80 anos e se aposentam aos 53 anos.
Então, chega num momento que a conta da Previdência começa a ficar insustentável, porque mais gente começa a receber do que gente que está pagando. E aí, a proposta, a grande reforma que foi aprovada hoje, com várias questões paralelas, é basicamente dizer, olha, vamos ter que trabalhar mais 10 anos para que essa conta feche lá na frente. E aí essa é a primeira grande reforma que foi aprovada, além do teto do gasto. Mas não é só essa reforma, né? O que é que a gente lista é uma agenda de reformas com diversas frentes que estão sendo trabalhadas pelo governo. Uma delas é tornar o ambiente de negócios no Brasil mais fácil. E aqui é desde uma reforma tributária, que tem a chance de passar na primeira metade do ano que vem, com basicamente uma agregação de impostos, uma simplificação de impostos, né? Quem está ali no mundo dos negócios sabe o quanto que a questão tributária no Brasil é um custo, é uma dificuldade, e isso deve acontecer. Tem outras agendas como lei do gás, lei de saneamento, agências reguladoras, o Banco Central avançando em diversas mudanças, tornando a vida dos negócios mais fáceis, né? Isso são projetos que estão em andamento e tendem a ser aprovados no horizonte dos próximos anos. Tem uma outra agenda de privatização e principalmente de concessão de infraestrutura. Esse é um outro grande problema do Brasil e que a gente vem tentando tratar ao longo dos últimos anos, mas que tem uma nova rodada de propostas, principalmente em rodovias, mas ferrovias, portos, e facilitar a vida da logística brasileira. Além de facilitar a infraestrutura, trazer novos investidores, trazer novos recursos e resolver um problema do país, isso dá uma receita extraordinária para o governo, que ele consegue fazer uma transição das suas contas. Ou seja, enquanto a economia não cresce de maneira mais vigorosa, a arrecadação precisa vir de algum lugar. E as privatizações e concessões são uma possibilidade de você meio que tampar alguns buracos nesse período de transição. Uma outra agenda é abrir o Brasil. A gente sabe quantos negócios que muitas empresas brasileiras perdem no exterior, porque a gente não tem acordo, não tem tratados, não está em configurações que o padrão global exige. Então, foi já aprovado, foi desenhado um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, outros estão em andamento e essa é uma grande possibilidade de colocar os nossos produtos no exterior de maneira mais sustentável. Então não é só uma empresa que vai lá e começa a fazer roadshow e abrir linhas de negócios. Não, você tem um acordo, né? O setor automotivo é o caso mais clássico, mas outros acordos e que abrem portas para os produtos brasileiros que vão ganhando competitividade. Uma outra agenda do governo enquanto as reformas não acontecem, enquanto as obras de infraestrutura não acontecem, a gente tem que gerar crescimento. E aí tem que ter estímulo de curto prazo. E aí a injeção de recursos do Fundo de Garantia, 13º do Bolsa Família e principalmente a queda da taxa de juros vão dar esse gás para a economia que a gente aposta que será visível ao longo de 2020. Então, o crescimento de 2020, ele é baseado no consumo das famílias. É o setor do varejo que vai ser o beneficiado e que vai continuar puxando o restante da economia. Talvez 20 para 21, 22, o grande impulso da economia sejam as grandes obras de infraestrutura, os impactos da reforma, a indústria, os efeitos da abertura comercial. Mas para o ano que vem, essas grandes agendas e reformas não conseguem impactar o crescimento. O que vai gerar crescimento é queda da taxa de juros, toma crédito e consome. E a gente faz o que a gente sabe fazer. O brasileiro volta a ser consumidor. Aquela pessoa que está empregada vai agir como empregada e não vai ficar com receio, com perda de confiança. E eu digo, muitas vezes os empregados nos últimos anos agiram como desempregados e consumiram bem menos do que poderiam. Microeconômicas, pequenas reformas, existe toda uma agenda de cuidar das finanças dos governos e dos municípios. Não é só a União, não é só o governo federal que está fazendo reforma, tem a reforma ali no nível do dia a dia, que é quem também está sem condições de investir, e a gente sabe que o dia a dia de muitos municípios vem do recurso que não tem mais, porque a economia está crescendo menos. E outras tantas reformas que já foram aprovadas, né? Então, tudo está dado para o Brasil voltar a crescer.
né? E a pergunta é, por que isso não aconteceu neste ano, né? Porque neste ano nós começamos projetando um crescimento de 2,5%, 3% e não vai dar nem 1%. Né? O que a gente começa a reparar é que agora já tem sinais de recuperação e que talvez essa frustração que está na linha vermelha, que era o que a gente esperava no começo do ano e que acabou acontecendo, e que de certo modo a gente vê para o ano que vem, talvez se reverta, né? Talvez a gente comece a assistir as revisões de PIB para cima. Não vai ser 1,5, vai ser 2, não vai ser 2, vai ser 2,5, e ao longo do ano a gente consiga olhar para frente de uma maneira mais positiva. Então vamos refletir o que aconteceu neste ano e que nos ajuda a entender os anos à frente, ou seja, a frustração deste ano, de 2019, que nós começamos o ano com um cenário bem diferente do que ele vai terminar. O que a gente errou, né? E do que a gente errou ou que a gente não avaliou direito vai permanecer constante. Então, o primeiro ponto é o que aconteceu com a economia internacional. Vocês viram, foi o primeiro gráfico que eu coloquei. Não só o Brasil revisou para baixo, mas a gente viu que ao longo do globo isso foi acontecendo. A China foi revisando seu crescimento para baixo. Os Estados Unidos foram revisando, a Europa está diante de uma recessão, a América Latina, então diversas regiões foram se frustrando, a Argentina, que eu já mencionei, e isso tem que ser incorporado. E a gente, por isso, tem uma cautela em relação a 2020. Tem um componente que vem lá de fora que não nos ajuda. Um outro componente é aquele gráfico que eu mostrei da mudança do padrão dos gastos públicos. O governo tinha uma presença muito maior na economia. Na hora que ele se restringe a gastar, você não teve o setor privado ocupando o mesmo espaço do setor público, através de bancos públicos, através de empresas públicas, através de subsídios e mecanismos de incentivo a alguns setores. Então, essa transição em que você reduz o papel do Estado e começa a aumentar o papel do setor privado, nessa transição falta crescimento. Isso é observado em diversos países. E como nós entendemos que a capacidade de investimento do setor público, ela vai depender da arrecadação, ela depende do crescimento, ela não é imediata. Muitos estados, municípios, vão levar algum tempo para ter sua capacidade de investimento que tinham no passado. Então, sem esse impulso do gasto público, você cresce menos. E a gente tem consciência que isso não é imediato. Não é imediato que você reestrutura a situação de muitos estados que estão em situação muito mais difícil. Por exemplo, o Rio de Janeiro, por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são estados que têm um dever de casa a ser feito para ter a capacidade de investir de novo. Um outro elemento que a gente fala são juros de equilíbrio no Brasil. E isso, na nossa visão, veio para ficar. Se o Brasil começa a ter uma disciplina dos gastos públicos, tem uma agenda de reforma, dá capacidade para o Brasil crescer de maneira mais eficiente, porque se a gente tiver uma reforma tributária, se você faz gastos públicos mais ordenados, se você abre a economia, o Brasil tem uma capacidade de crescimento maior. E isso se traduz, do ponto de vista de economia, em juros mais baixos. Hoje, o Brasil pode conviver de maneira permanente com taxas de juros mais baixas. Não é à toa que a gente está assistindo o Banco Central levar a taxa de juros, que na nossa visão vai chegar a 4,5%, né? Taxas muito baixas para o cidadão brasileiro. E o Banco Central está corrigindo essa rota. Ou seja, a taxa de juros que a gente tinha no começo do ano não era compatível com o nosso crescimento. Para o Brasil crescer, você tem que levar a taxa de juros para patamares mais baixos. E isso começa a acontecer. E essa é a grande aposta de crescimento do ano que vem, que ela vem através da queda da taxa de juros. Um outro componente, vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo, depois de uns 4, 5 anos de crise, quem sobreviveu cortando despesa, né? As empresas que não tiveram uma gestão dos gastos responsável não aguentou. Porque a receita não veio, as vendas não vieram do jeito que a gente imaginava, né? E as empresas se depararam com a crise com uma estrutura muito gordinha, muito robusta, e tiveram que fazer cortes, né? Basicamente, hoje a gente consegue fazer mais com menos, né? E isso é muito importante, porque isso se traduz, por exemplo, no mercado de trabalho. A hora que você foi abrindo mão de pessoas, demitindo, diminuindo sua folha de pagamento, você viu que você conseguiu extrair mais produtividade da sua equipe.
E se o Brasil voltar a crescer, que é o que vai acontecer, você não precisa reempregar na mesma quantidade que você reempregava no passado. O que eu quero dizer com isso é que o ganho de eficiência, a maneira como as empresas trataram as despesas nos últimos anos, elas sugerem menos crescimento. Você negociou com fornecedores, você ganhou competitividade. Você não vai voltar a gastar o que você gastava no passado. Então, essa é uma restrição para o crescimento. A gente cresce menos, mas melhor, né? E um outro componente é, depois de 5 anos de dificuldade, aí você fala, o ano que vem vai crescer, mas você vai falar, olha, mas no ano passado vocês erraram. Por que vocês não vão errar o ano que vem? Né? As famílias têm uma cautela enorme. Agora eu vou tomar um crédito, mas e se as coisas piorarem de novo? E eu perder meu emprego? Então tem um componente de confiança, ou na verdade a falta de confiança, que você precisa dar indícios para que as pessoas voltem a gastar e investir. Então o processo de retomada ele é muito mais cauteloso. Hoje você toma atitudes muito mais cautelosas. No passado você abriria 10 lojas de uma vez. Hoje você abre 2, espera para ver. Se deu certo, você abre mais uma. Você vai lá e consome. Aí você fala, não, depois eu não vou tomar um crédito, vou esperar mais um pouco. E é por isso que a taxa de juros precisa cair tanto. A gente diz em economia que é despertar o espírito animal das empresas e das famílias. Por isso que a taxa precisa cair. Porque você fala, poxa, mas agora o dinheiro no banco não rende mais nada. Não, não rende, então eu vou gastar. Né? Então essa é a lógica da queda da taxa de juros. Né? E por fim, existe um componente de incerteza política, principalmente quando se faz uma agenda que depende de aprovação do Congresso, que precisa estar alinhada com o Executivo. Esse componente tem diminuído, mas a gente não pode deixar de pôr aqui na lista que ele acaba afetando as decisões de crescimento. Bem, na prática, o que está acontecendo com o Brasil? Né? Esse é um encontro de varejistas, vocês estão na linha cinza e dá para perceber pelo nível que o comércio varejista é o setor mais dinâmico e que cresce no Brasil. O setor de serviços está mais paradinho e a indústria está mais devagar ainda. Né? Então, há indícios de que as coisas estão andando no Brasil. E o setor varejista é um bom exemplo disso. E aí, uma das grandes razões é o crédito. Veja a linha azul. Crédito à pessoa física está crescendo 15%. Ou seja, quando as taxas de juros começaram a cair, quando as pessoas ficaram menos inseguras, quando o mercado de trabalho parou de piorar, as pessoas buscaram o crédito para poder consumir. O crédito à pessoa jurídica está um pouco mais lento, mas ainda assim cresce quase 9%. São taxas de crescimento razoáveis. E isso é visível a hora que a gente decompõe o varejo. E são dados do IBGE, o comércio varejista. A linha cinza é o comércio que a gente diz que depende mais de renda, que é praticamente metade do que se vende. Aqui tem supermercado, aqui tem vestuário, são itens mais do dia a dia, farmacêutico. E a linha vermelha é o que a gente chama de linhas dependentes do crédito. Aqui está o eletrodoméstico, está móvel, está veículos, está material de construção. E dá para perceber que a linha vermelha despencou e ela que vem se recuperando nos últimos anos. Né? E aqui a conversa com crédito. Na hora que você começa a acessar o mercado de crédito de novo, você começa a se encorajar em consumir itens em que você parcela e que você consome ao longo do tempo. Né? Então, para quem depende de renda, tem uma certa estagnação e para as linhas mais dependentes de crédito, o varejo vem andando bastante. De todo modo, aqui é a cautela, né? Duas cautelas importantes. Uma, que não afeta diretamente vocês, mas que é a parte industrial. Existe muita ociosidade. Isso significa que a indústria brasileira pode voltar a crescer sem precisar fazer investimentos imediatamente. Isso faz com que o crescimento seja mais lento. E aqui a gente vai para uma sessão de tratar o que está acontecendo com o mercado de trabalho. Porque, no fim das contas, o Brasil só volta a crescer de maneira sustentável se o mercado de trabalho melhorar. A gente viu que a taxa de desemprego durante a crise praticamente dobra. A gente chega a 13%, a taxa de desemprego hoje está em 12%. Né? E nós temos uma cautela em dizer que essa taxa não vai cair ou não voltará para aqueles patamares anteriores. Ou seja, a dinâmica do mercado de trabalho mudou, né? E aqui a gente vai entendendo um pouco, uma sequência de informação para a gente entender que o mercado de trabalho é uma nova história, não só no Brasil, mas no mundo, né? O que esse gráfico mostra aqui, né? Você tem duas formas de colocar renda na economia. Uma através da quantidade de pessoas e outra através do quanto essas pessoas estão ganhando. Isso a gente chama de massa de renda, que
que é o número ocupados, ou seja, os empregos e a renda. O que a gente começa a perceber é que as barrinhas vermelhas vêm ganhando participação na renda, na massa. Ou seja, as pessoas estão voltando a ter emprego, mas aquelas que estão empregadas não estão conseguindo ter reajustes de salário elevados, né? Na verdade, essa é a grande dinâmica da economia hoje. Quem está empregado mantém salário, né? Porque se vai pedir aumento salarial, corre o risco de ouvir você quer perder seu emprego, né? E você começa a gerar mais empregos com nível de renda mais baixo, né? Uma outra forma de olhar o que acontece com o Brasil. Desde 2017, foram mais de 5 milhões de vagas criadas no Brasil. Onde estão essas vagas? A grande maioria está lá na categoria de conta própria ou sem carteira assinada. O emprego com carteira assinada, formal, nesse período até encolhe. Então, o emprego novo que surge são os novos negócios. E dentro desse conta própria, há duas categorias muito fortes. Uma é motorista de Uber, de aplicativo. Isso acabou sendo um dos grandes empregadores do Brasil. A hora que você perde seu emprego, você começa a ter seu próprio negócio. Seu negócio é você pegar seu carro, alugar um carro e começar a oferecer serviço de transporte. E outra é toda a cadeia de alimentação. Você abre um pequeno negócio, você trabalha da sua casa, vende algum tipo de alimento, vai criando algum nicho, faz festa, faz serviços ligados à alimentação. E o sem carteira assinada, muito emprego informal, que acabou sendo substituído. Quando você não tem muita certeza da retomada dos seus negócios, você acaba empregando informalmente. Então, há empregos sendo gerados, mas eles são diferentes do que nós tínhamos no passado. E vamos ler o que é a renda desse emprego. Ali na ponta de vocês, direita, ali, com carteira assinada, a gente repara que em agosto de 2019, uma pessoa com carteira assinada, em média, ganha R$ 2.200. E o conta própria, ali na outra ponta, ganha R$ 1.700. E um informal, R$ 1.400. Então, a gente está dizendo que a gente trocou o emprego e hoje o tipo de emprego que vem sendo gerado, ele tem um nível de renda um pouco mais baixo. Tem aqui um grupo dos empregadores que ganha, em média, quase R$ 6.000. Mas é uma minoria porque provavelmente eles foram um conta própria, um negócio que você começa sozinho e depois ele cresce e aí sim você vira um empreendedor, um empresário e começa a empregar pessoas, né? E aqui só para vocês terem uma ideia de variação, quanto que esses salários variaram entre 2017 e 2019, né? Mas o mais importante é a gente ter essas duas mensagens. O emprego começa a aparecer, mas é um emprego diferente. É um emprego não com carteira assinada, não com formalidade, e o nível de salário é mais baixo do que aquele que a gente tinha anteriormente, tá? Onde o emprego formal com carteira assinada vem sendo gerado? No setor de serviços, principalmente. Comércio varejista vai bem, mas não está entregando, e é um pouco daquela leitura que eu fiz inicialmente. Você hoje em dia consegue crescer e não necessariamente empregar a mesma quantidade de pessoas. Muitos de vocês, se voltarem a crescer num ritmo talvez o dobro, não precisam empregar o dobro de pessoas, né? Então, isso faz com que o mercado de trabalho, principalmente formal, seja menos dinâmico, menos acelerado. Isso, obviamente, tem uma implicação para a renda, né? Para a renda, para a previsibilidade, um emprego formal, você consegue tomar um crédito com mais facilidade do que um informal pela comprovação de renda. De todo modo, o desafio é como que a gente vai cuidar desse consumidor, né? Porque muitas vezes ele é o nosso consumidor. Ele não tem a mesma renda comprovada que ele tinha no passado e provavelmente não terá. Aqui é renda, a linha vermelha mostra a renda já descontada, a inflação, ela está até caindo. Ou seja, as pessoas que estão empregadas, elas estão repondo a inflação, o que limita o ganho de renda para a economia. Ainda assim, isso é confiança do consumidor, tanto olhando à frente na linha azul, como a situação atual na linha cinza, mostra que os consumidores estão muito mais tranquilos hoje do que anos atrás para consumir, para tomar um crédito, para investir. E aqui esse é o último gráfico que ele nos diz muito sobre o comportamento do consumidor brasileiro, né? A gente correlaciona aquela massa de rendas que eu falei, salário e emprego, ou seja, o que as pessoas têm de dinheiro na mão, com as vendas no varejo, que é a pesquisa mensal do comércio. As vendas no varejo estão aqui na linha vermelha.
elas se conversam, mas vamos prestar atenção que elas se conversam mais ou menos. Nos períodos mais favoráveis do Brasil, por exemplo, ali 2010, 2011, 2012, 2013, a linha vermelha está acima da linha cinza. Ou seja, o brasileiro gasta mais do que sua renda lhe permite. O que é isso? É crédito. Né? Quando você está confiante, você está tranquilo, você antecipa consumo. E o que aconteceu recentemente? A linha vermelha ficou abaixo da linha cinza. O brasileiro gastou menos do que sua renda lhe permitia. Porque, como você não sabe o dia de amanhã, você espera que o dia de amanhã vai ser muito pior. E você não gasta. Né? Então, houve uma retração de consumo acima daquela sugerida pela renda. Ou seja, o desemprego dobrou. A situação ficou difícil. E a gente achou que estava mais difícil ainda. E fez ficar mais difícil ainda. O que a gente começa a perceber? Com muita volatilidade, essas duas linhas começam a se conversar. Ou seja, o brasileiro começa a gastar aquilo que pode e que a gente está vendo que começa a aparecer a hora que você está mais tranquilo, mais confiante, você pode gastar mais do que sua renda lhe permite. Você antecipa consumo através do crédito. E essa é a grande aposta para o consumo do ano que vem, principalmente dependente do crédito, com taxas de juros muito baixas, com acesso ao crédito e com mais confiança. E aí dá para crescer. Essa curva de crescimento que a gente vê para o ano que vem, isso é o PIB trimestral, ou seja, quanto cada trimestre cresce em cima do outro. Para esse ano dá 0,8, para o ano que vem dá 1,9, ou seja, cresceremos ao redor de 2% ano que vem, o dobro deste ano. E a sensação ali no final do ano que vem, de uma conta bem de padaria, é pegar esse 0,8 e falar, ele valeria pelo ano todo. Tá? Mais do que 3% de crescimento. Então, a curva que nós estamos projetando para o ano que vem é que sim, o Brasil ano que vem dobra, triplica do ritmo de crescimento e é o consumo que vai puxar essa retomada. Né? E aqui a última consideração sobre a taxa de juros. Né? O que a gente assiste hoje no Brasil é um cenário de inflação bem diferente do passado. Né? O que era o passado? São essas barrinhas vermelhas. Qualquer inflação que você olha, alimentos, serviços, produtos industrializados, os preços administrados como combustível, energia elétrica. E aí a gente está em setembro nas barrinhas azuis. Sem se atentar ao número, visivelmente é mais baixa. A inflação hoje no Brasil está muito mais baixa. Há diversas razões. Há razões, basicamente, porque você tem hoje uma situação do mercado de trabalho que a renda é mais limitada, isso segura a inflação à frente, mas há outros elementos que se estudam no mundo, como, por exemplo, transformações do comércio online. Isso faz com que os preços fiquem muito mais achatados. Para vocês não é a melhor das notícias, mas para a inflação é muito mais difícil repassar preço do que em outros momentos. Houve ganhos de produtividade. E aí, a inflação hoje está baixa. Se a inflação está baixa e a economia precisa crescer, não há o que discutir. Juros baixos. Não tem restrição da inflação e o Brasil precisa crescer muito mais. Então, o Banco Central deve levar a taxa de juros a 4,5% na nossa visão. Você já tem mais 2 cortes esse ano. Fique em 4,5% o ano que vem. Isso gera um desafio tremendo quando se pensa em investimento. O que eu faço com o meu dinheiro, com a inflação a 4,5%? Com uma inflação a 3,5%, eu tiro imposto, o dinheiro não rende nada, gasta. Né? E essa é a aposta que você incentiva o consumo. Taxas de juros muito baixas fazem isso. Toma investimento. Né? Então, essa é a aposta, enquanto aquela agenda que eu mostrei, várias frentes, nos surtem um efeito. Né? O efeito de uma reforma, ele é demorado. A reforma da Previdência, ela leva anos para impactar as contas. Né? E o que você faz no meio do caminho? No meio do caminho, você precisa... como eu disse, despertar o espírito animal das empresas e das famílias. Põe juros lá embaixo. E é o que o mundo inteiro está fazendo. Né? Grande parte dos países está cortando juros para estimular a economia. Bem, se a gente estiver errado, o que a gente tem que estar atento? Né? Quais são os riscos para esse cenário? Um é o que vem lá de fora. A gente não sabe muito bem, na verdade a gente não sabe nada, o que vai acontecer entre Estados Unidos e China, quanto que você vai ter de recessão na Argentina, essa é uma incerteza muito grande e que de alguma maneira o Brasil está conectado. O outro risco é se o setor privado não se encorajar a investir. Né? O setor público saiu e se as empresas não voltarem a investir, ampliar sua produção, ampliarem seus negócios, não adianta.
Aí é muito mais uma decisão das empresas do que o cenário econômico. Um outro risco é a situação de estados e municípios. O governo vem trabalhando seriamente com estados e municípios para dar condições de fazer uma transição suave das condições das suas finanças. Diversas propostas de lei estão em andamento no Congresso para criar uma disciplina em Estado e município. Há uma chance de avançar agora, que a gente chama de PEC paralela, que é fazer a previdência de estados e municípios para que eles voltem a ter capacidade de investimento, mas isso é uma restrição ainda que a gente tem que considerar. E, por fim, pode-se ter alguma eventual volatilidade política. A gente depende de Congresso, depende de Executivo, depende de ministérios. O Brasil depende de uma agenda de governo e que pode ter alguma volatilidade que, por definição, a gente não sabe, a gente não tem como prever. Né? Esses são os riscos, eles são muito mais incontroláveis. Nos parece que o nosso mundo de economia parece mais controlado. A taxa de juros cai, consumo volta, o mercado de trabalho vai melhorando e as coisas vão entrando no eixo, pelo menos nessa transição. Mas o Brasil precisa ter algo além do consumo, né? A gente precisa ver a infraestrutura, o mundo de negócios, reatrair, né? Atrair de novo investidores para o Brasil, né? O resumo das nossas projeções. Esse material ele está disponível, mas se vocês não quiserem ficar pedindo para a organização do evento, qualquer coisa, eu acho que eu não trouxe aqui, mas anotem. Existe um site do Bradesco, do nosso departamento de economia, que chama Economia em Dia. economiaemdia.com.br. Se vocês fizerem um Google, vai aparecer logo. Essa apresentação está lá disponível e tem outras tantas apresentações, materiais, isso é conteúdo aberto de regiões. Então, eu quero estudar o que está acontecendo no Paraná, quero entender o que está acontecendo no setor automotivo. Tem todos esses materiais disponíveis, publicações que a gente faz diárias, semanais, projeções, época de orçamento, planilha de Excel, com números lá na frente. Então, Economia em Dia, o material está disponível para vocês.